Olá, meu nome é Caroline Darça Boianovski e juntamente com a Gabriela Coco de Mello, nós desenvolvemos a pesquisa Mídias Sociais e Telemedicina, seu impacto na rotina dos médicos e na relação médico-paciente no século XXI. As mídias sociais são plataformas que permitem o compartilhamento de informações e elas se tornaram uma peça fundamental na forma de se comunicar no século XXI. Nos últimos anos, nós percebemos um aumento gigantesco da presença dos médicos nessas mídias sociais. Entretanto, as mídias sociais elas têm um formato diferente do contato que o médico está acostumado a ter com o paciente, que é normalmente presencial, face a face, individualizado e formal. Já as mídias sociais esperam um compartilhamento de sentimentos, uma visão mais pessoal do médico. E a gente quer entender se as mídias sociais elas vão ser benéficas ou maléficas para a relação médico-paciente. Além disso, percebemos que a telemedicina foi autorizada no Brasil com a Lei 13.989 de 15 de abril de 2020 e ela passou a ser uma realidade aqui no nosso país. A gente quis entender como que foi a utilização da telemedicina e se ela teve benefícios e malefícios, tanto para médicos quanto pacientes. Dessa forma, nossa pesquisa teve como objetivo geral verificar o impacto das mídias sociais e telemedicina na rotina dos médicos e na relação médico-paciente. Na metodologia, nós realizamos um estudo observacional descritivo transversal qualitativo, de modo a avaliar a participação dos médicos nas mídias sociais e seu impacto na relação médico-paciente, bem como um panorama de aceitação e aplicabilidade contemporânea da telemedicina. Para isso, nós fizemos 2 questionários semi-estruturados que foram realizados tanto com médicos quanto com pacientes. A gente teve uma amostra composta de 52 voluntários médicos atuantes de ambos os sexos e de variadas idades e especialidades. E tivemos uma amostra de 57 pacientes voluntários de ambos os sexos, variadas idades e ocupações. Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico de ciências sociais. Agora os nossos resultados. Com relação ao uso das mídias sociais, percebemos que o Instagram é uma mídia de grande relevância na atualidade, sendo que 79% dos médicos que participaram da pesquisa utilizam o Instagram e 91,23% dos pacientes afirmaram utilizar o Instagram. Com relação à influência das mídias sociais na relação médico-paciente, percebemos que 38% dos pacientes concordam que o acesso à mídia social dos médicos o humaniza e o aproxima do paciente, o que corrobora com o objetivo geral dessa pesquisa. Também percebemos que 35,09% dos pacientes concordam que os conteúdos do perfil pessoal do médico podem difamar a reputação do mesmo. E a solução para isso está nessa mesma tabela, que mostra que seria ideal para o médico ter 2 perfis. Entretanto, nós percebemos que apenas 17% dos médicos utilizam esses 2 perfis, conforme a tabela mostrada no slide anterior. Nós vimos também que existem motivos que fariam os pacientes deixarem de seguir os médicos. 68,42% deles afirmam que deixariam de seguir os médicos se descobrissem que os mesmos estão infringindo regras do Conselho Federal de Medicina. E 28,89% dos pacientes afirmam que deixariam de seguir os médicos se eles postassem fotos ou vídeos com conduta que eles discordam. A solução para esse problema seria a utilização de 2 perfis pelo médico, um profissional e um pessoal, evitando esse tipo de problema. Além disso, vimos que existem vantagens nas mídias sociais para a relação médico-paciente. 19,30% dos pacientes acredita que acompanhar os médicos nas mídias sociais os faz agendar mais consultas. 29,83% deles afirma que acompanhar o próprio médico nas mídias sociais aumenta o seu conforto para discutir os problemas em uma consulta, melhorando sua relação médico-paciente, como foi proposto pela pesquisa. Com relação ao uso da telemedicina, percebemos que tanto a maioria dos médicos, 30,77%, quanto a maioria dos pacientes, 36,09%, são a favor da telemedicina apenas em situações adversas, como foi o caso da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Com relação aos pontos negativos da teleconsulta, 45,61% dos pacientes concordam que a teleconsulta torna a relação médico-paciente mais fria e 36,84% dos pacientes discordam do preço da teleconsulta ser o mesmo do atendimento presencial, o que conflita com a opinião dos médicos, onde 28,85% deles só são a favor da telemedicina se mantidos os valores e parâmetros da consulta física, conforme visto no gráfico do slide passado. Agora, nossa pesquisa também constatou pontos positivos da telemedicina. 56,14% dos pacientes concordam que a teleconsulta supera as barreiras de distância, facilitando a continuidade do cuidado. Com relação aos médicos, 28,85% deles são a favor mantidos os parâmetros e valores da teleconsulta física. Dessa forma, percebemos que as mídias sociais aproximam o médico do paciente e fortalecem a relação médico-paciente. Percebemos que a telemedicina ainda tem vantagens e desvantagens, tem um longo caminho a ser percorrido, mas que provavelmente será uma realidade nos próximos anos. Percebemos, portanto, que são necessários estudos mais aprofundados acerca do tema, a fim de encontrar melhor aplicabilidade para as mídias sociais médicas e um protocolo melhor estruturado para a utilização da telemedicina. Obrigada.